Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, chegamos nesse momento a uma nova carta paulina, então vamos falar sobre ela, que é a Carta de São Paulo aos Colossenses. Uma carta também relativamente curta, ela tem apenas 4 capítulos e ela tem uma mensagem bastante interessante, bastante especial. É uma mensagem que se difere um pouco das demais, apesar de ter o mesmo teor, né? Você vai ver aqui novamente Paulo trabalhando os mesmos pontos, mas neste caso por um motivo diferente. A gente vai chegar lá. Então vamos entender como essa carta se insere no contexto de evangelização paulina. Primeiro, ela foi escrita provavelmente ali no mesmo período que a carta que a gente viu anteriormente foi escrita, que foi a carta aos Filipenses, ali entre 55 e 57, durante a prisão em Éfeso. Lembra que eu comentei que quando Paulo estava preso, ele não parou sua atividade missionária, ele recebia mensageiros e enviava mensagens. E essas mensagens, muitas delas, são as cartas que nós temos aqui. Então, Colossas era uma das cidades da Ásia Menor, aquela região da Turquia atual que eu falo para vocês, que é bem próxima já à Europa. E ali naquela região, né, várias comunidades, já na primeira, segunda viagem de Paulo, foram sendo formadas. E Colossas foi uma dessas comunidades. Neste caso, essa comunidade ela teve a sua formação, né, feita através de um assessor de Paulo, através de um discípulo dele que era Epáfras, né, que é uma pessoa inclusive citada na carta, no final da carta, vocês vão ver aí. Epáfras era aí um discípulo paulino que auxiliou essa comunidade
no desenvolvimento e no amadurecimento do Evangelho de Cristo em seu ambiente. Então vamos entender o que acontece ali, né? Por que Paulo escreve essa carta aos Colossenses. Os Colossenses, em geral, eram uma comunidade, era uma região pagã, era uma região que não tinha uma doutrina única e talvez até a maior parte da sua população à época era uma população desprovida de algum tipo de crença divina. Então era uma mistura, era uma verdadeira Babel de crenças, de práticas ritualísticas. Por quê? Por ser uma comunidade pagã, ela estava aberta a toda e qualquer doutrina que aparecesse. Então ali dentro você tinha práticas cristãs acontecendo, misturado com práticas judaicas, misturado com práticas cósmicas, com ritualísticas esotéricas. Então você tinha uma grande miscelânea de rituais, de cultos e quaisquer tipos de celebrações acontecendo. No meio disso tudo, o cristianismo que estava sendo difundido e praticado, ele começou a virar uma grande bagunça, né? Então eram cultos que eram misturados, era a prática e evangelização a Jesus misturada com cultos esotéricos, né? Você imagina, virou então realmente uma grande Babel espiritual. E de fato não era culpa da comunidade, né? Uma coisa interessante que essa carta nos mostra era justamente isso. Não era uma culpabilidade daquela comunidade, era de fato a situação que ela estava exposta a tudo isso. Como era uma comunidade pagã, talvez muito aberta e muito frágil espiritualmente, qualquer oferta que foi aparecendo eles foram aceitando. Chegou um ponto que eles aceitaram tudo, né? E aí a coisa começou a ficar um pouco complicada. Paulo, através da carta, ele dá uma mensagem profunda e maravilhosa. Cristo é o único. Cristo é o princípio e o fim. Cristo é a única celebração. Então a mensagem que Paulo dá ao longo desses 4 capítulos é basicamente essa. Não há esoterismo, não há cosmologia, não há astrologia, não há nada que não seja Cristo ressuscitado no meio de nós. Cristo é o testamento, é o começo, o meio e o fim. Todas as práticas religiosas são para Ele, todos os cultos são para Ele, toda adoração é para Jesus Cristo. Pensa se não é uma mensagem mais do que maravilhosa a carta aos Colossenses. É basicamente isso. Qual é a tentativa e o objetivo de Paulo? É fazer com que aquela Babel, aquela grande mistura na cabeça e no coração dos Colossenses, desse lugar único e exclusivamente ao entendimento de que Jesus é tudo. Entendendo essa base, né, sendo sabedores agora do que era e quem eram os Colossenses, pelo que eles passavam, por que Paulo escreve essa carta, vamos falar aqui agora dos principais pontos, né, dos fatos mais relevantes que nos ajudam a compreender tudo isso de uma forma ainda mais profunda. Então, assim como nas outras cartas, né, pelo menos na maioria das cartas, ele se apresenta de uma maneira muito cordial, né, apresentando a paz, demonstrando uma grande alegria e desejando a graça de Jesus a este povo. Né? Olha só que interessante, né? Mesmo diante dessa Babel espiritual que os colossenses viviam, Paulo compreendia que eles não eram culpados disso, eles apenas estavam tentando interpretar o que mandavam para eles. E aí Paulo vai dizendo, a interpretação é Cristo. Cristo é a única interpretação, né? Não há outra coisa. Por isso que Paulo se apresenta dessa maneira tão cordial. Ele exalta a Cristo, exalta a divindade de Cristo como única e suprema, né? E faz aquela explicação que a gente viu nas cartas anteriores, especialmente na carta aos Filipenses, né? Que a igreja, essas pessoas que estão ali em Colossas, elas são o corpo de Cristo. Que Jesus precisa de cada uma delas, alinhadas ao seu propósito, à sua orientação do amor, para que a igreja caminhe ao reino dos céus. Então Paulo, ele também inicia com essa mensagem. Ele relembra aqui, nesse outro fato relevante da carta aos Colossenses, que Colossas era uma cidade perdida, era um povo de fato perdido do reino de Deus, né? Na verdade era até inimiga de Deus pelas práticas que realizava. E que se abriu de uma maneira esplendorosa à evangelização. Então Paulo faz esse parêntese aqui, né? Vocês estavam de fato contrários ao projeto de Deus, né? Eram afrontadores e inimigos do Senhor. E hoje vocês são pessoas, se é uma comunidade, mesmo com essas dificuldades e com essa confusão que estão vivendo, vocês são de Cristo, vocês estão vivendo o Evangelho. Fala também que o seu ministério, né? E Paulo sempre fala isso que eu vou falar agora, que é num objetivo de fazer uma grande separação. Muitas pessoas confundiam Paulo.
Ao invés de enxergar Paulo como um anunciador, um apóstolo, muitos olhavam para ele como um ser divino, muitas vezes. Paulo, mais uma vez aqui, ele diz: eu sou apenas um pregador, sou apenas um evangelizador. Pois o reino de Jesus se estende a todos, mas vocês precisam saber disso. Então, pessoas como Paulo eram os responsáveis por apresentar como esse caminho deveria ser seguido para que os homens alcancem e alcançassem o mundo celeste. Espero eu, inclusive, que muitos dos colossenses, se não todos, estejam no reino dos céus até hoje, através dessa transformação que eles viveram. E aí, no meio, já para o final da carta, ele vai dando aquele reforço, né, que eu explicava no início, que Jesus é o único, ele é o culto, ele é a adoração, ele é o princípio, meio e fim. Paulo vai deixando isso cada vez mais claro, né? Não aos cultos esotéricos, não à cosmologia, não a essas interpretações distintas do que Jesus orienta. Jesus é o único culto. Ele padeceu pelas faltas e ressuscitou, retornando e dando vida para que todos, não apenas judeus, todos, pagãos, judeus, outras religiões, outros povos, todos tenham direito a acessar o reino. Para isso, precisam seguir as orientações e a palavra do próprio Deus. E neste momento, já no final da apresentação do livro, dessa carta, Paulo vai dando uma mensagem muito bonita que já apareceu em outras 2 ocasiões e talvez até apareça mais 1 ou 2 vezes, que é a transformação do homem em homem velho para homem novo. E sempre que Paulo falava isso, era praticamente para que as pessoas compreendessem. Jogue fora o que aconteceu antes. Deixe o homem velho para trás. As crenças, os costumes, as práticas que aconteceram, elas são e foram perdoadas por Jesus através da sua morte e ressurreição. Então a ressurreição de Cristo é um convite para que esse homem fique lá atrás e que um homem e uma mulher nova ressurjam. E é este homem e essa mulher nova que vai caminhar de braços dados com Jesus para o reino. E para que essa caminhada seja correta e autêntica, ao final da carta, já bem no finalzinho, Paulo vai oferecendo várias orientações de como isso pode acontecer na vida cotidiana. Então ele vai falando isso nas relações familiares, relações de trabalho e algumas outras práticas, que é para que o povo de Colossas entendesse. Nossa, então todo esse pedido e essa manifestação de amor que Cristo faz são as coisas simples do nosso dia a dia. Não há necessidade de olhar para o cosmos, de olhar para os cultos esotéricos, para nada disso. Cristo e seu amor é o que basta. Exatamente. E é essa mensagem que Paulo nos deixa no final, dizendo que iria orar profundamente e orar com muita vigilância para que esse povo conseguisse se libertar dessas práticas pagãs, esotéricas e judaicas para se aterem única e exclusivamente a Jesus. Ele fala no final da carta sobre o envio de alguns discípulos, de alguns pregadores. Ele fala que vai enviar Tíquico e Onísimo, né? São nomes talvez hoje complicados, mas nomes para aquela época comuns. E o envio dessas pessoas seria como anunciadores da palavra, para auxiliá-los a se livrar de todos esses pensamentos externos e focar única e exclusivamente em Jesus. E no final, já nas últimas frases, tem algo que é esplendoroso. Muitas pessoas, quando leem a carta aos Colossenses, deixam isso passar. Não vem a maravilha que está aqui. Paulo diz o seguinte: Jesus envia graças a vocês. Jesus, o próprio Jesus, manda saudações e graça ao povo de Colossas. Isso é muito forte, né? E muitas vezes, nas apresentações, nos debates, nos estudos que eu já fiz, essa parte ela passa meio despercebida. Você imagina se Paulo está apresentando isso a essa comunidade porque o próprio Jesus assim o deve ter manifestado. E a carta se encerra dessa forma, com o próprio Jesus enviando graças e saudações a esse povo, para que eles deixem a perdição de lado e foquem única e exclusivamente na fé em Cristo. Assim a gente termina essa breve carta, que é a carta aos Colossenses. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui sempre o reforço. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe esse vídeo. Faz aí comentários também. Gostou, não gostou? Deixa aqui seu recado para que outras pessoas possam viver essa experiência bíblica conosco. Abaixo o vídeo na descrição 2 links. Você pode baixar nosso livro, a Bíblia em Resumo, gratuitamente em PDF. E o mesmo livro, exatamente o mesmo livro. No link número 2, você pode entrar na lojinha e fazer a compra dele. Para que isso serve?
para que a gente possa auxiliar instituições aqui na região onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. O Maurício não tem nenhum tipo de participação lucrativa nesse projeto. Todo e qualquer valor de direitos autorais, da venda dos materiais, são destinados a essas instituições que a gente apoia aqui já há alguns anos, tá bom? Então, conto com vocês, espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!